Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consciência ética, o que vem a ser isso. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe os seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Para a filosofia, a consciência ela resulta da relação do homem consigo mesmo, ou seja, é um fruto da conexão entre as capacidades do ego, que seria o eu, e aquelas das energias espirituais, que é responsável pela nossa vida. Reside no interior de nós um elo cujo limite não estão demarcados aí no campo da ciência e que digo que de mais íntimos a gente possui com o que de mais exterior de nós se relaciona com o mundo. Age a consciência também como um tribunal, através do qual condena-se ou aprova nossos atos através de uma autocrítica. Então, a nossa consciência, ela funciona, como se fosse um tribunal. Ela representa nosso mais direto contato com o mundo exterior, sendo uma relação entre a reflexão própria e a realidade que a gente vive. A consciência, portanto, é esse estado decorrente de mente e espírito, através do qual não só aceitamos modelos para conduta, como efetivamos julgamentos próprios, né? E aí a nossa consciência, ela vem dizer, né, vem tentar colocar o que seria o certo e errado. Ter fome, sede, isso são coisas que acontecem independente se a gente tem vontade, né? São automáticas e programadas para manter o nosso organismo em plena atividade, e essas manifestações estão aí enraizadas no regime da vida do corpo humano, então são necessárias, né? Enquanto os sentimentos de enriquecimento, de poder, de prestígio, prática de virtude, satisfação artística e intelectual são formas de busca de uma felicidade interior e que se situam em outro estágio dos nossos pensamentos. É nessa relação entre o espírito e a sensibilidade da mente captadora de tais condições ou necessidades últimas que se instala então e age a consciência. Então, a felicidade que se busca por esta está entendendo a eficácia da nossa ação em nosso ambiente, em confronto com as necessidades que programamos. É a que nos condiciona a atitudes, a condutas que exigem uma linha normativa ou não. Então, a nossa felicidade, né, a gente sempre busca essa felicidade. Porém, a gente tem que tentar buscar essa felicidade de uma forma, né, através de uma atitude, de uma conduta correta. Então, nem sempre a felicidade de um ser, ela se consegue sem que outros percam a sua, ou pelo menos a tenham sonegado, só que isso não é o correto, né, perante a ética. Então, no campo da ética, essa forma de conquistar a felicidade egoísta não encontra um apoio e nem é considerável, tá? Coisa alguma é ética se ela é produzida com prejuízo de outras pessoas, de terceiros. Então, a atitude ética ela é decorrente de uma ação harmônica entre o ser que o pratica e a comunidade no qual se insere. Lógico que todos nós temos direito a querer uma felicidade, desde que não prejudiquemos, né, terceiros para isso. Sobre a inserção da consciência ética, ela é resultante de um condicionamento a normas reconhecidas e aceitas em favor de uma conduta virtuosa, educada para a vida em comum. Então, a consciência ética, né, ela vem de condutas pautadas nas virtudes, que a gente vai ver mais à frente. Reconhecimento do amor como uma condição essencial da existência. A prática do amor, ela se inicia pelo amor próprio e completa-se aí pelo amor ao semelhante, ao grupo, à classe, à sociedade. Então, a gente não pode só pensar em nós mesmos. A consciência, então, é algo que criamos para nossa aceitação ou assimilação de elementos recebidos na vida que cumprimos. Conhecer-se, se auto-julgar,
condicionar-se à prática são estados da consciência que dependem de vários fatores e conexões. Não se trata, então, simplesmente de uma interiorização em si mesma apenas, e sim de uma correlação entre o que cada um absorve como um modelo de conduta e o que sente por suas próprias concepções. Então, não adianta também eu só impor o que a pessoa ela tem que fazer, qual a conduta ela tem que seguir, mas ela tem que sentir nessas concepções de condutas corretas. Então, sendo a consciência formada, adicionada também à estrutura mental de cada um e como cada ser parece se comportar como universo próprio, a conduta, então, ela flui da vontade gerada na consciência e ela pode não ser aquela julgada como boa para terceiros, tá? Então, a consciência ética, ela é específica, pois ela forma-se para o exercício de vontades que geram condutas que se submetem a julgamento de terceiros, né? Então, é importante que a pessoa ela tenha uma sólida formação dessa consciência ética, para que ela tenha condutas corretas perante a sociedade. Um exemplo aqui, mentir, ele pode ser natural para quem não foi educado para a verdade. Para quem não recebeu em sua consciência, então, modelo do verdadeiro, mas não é, essa mentira não é normal, né? Não é natural para terceiros que foram educados para não mentir. Quando os dominantes, por exemplo, não possuem uma formação humana baseada na prática do bem geral, é viável que os códigos de ética eles possam gerar em seu texto conflitos de consciência. Então, é importante as pessoas que elas têm algum cargo de poder, né, ela ter uma boa formação humana. Entre a realidade geral e aquela da minoria dominante, podem ocorrer, então, divergências de ponto de vista, que vai levar a posições antagônicas nos domínios da consciência. E isso pode gerar conflitos. A consciência ética, ela forma também, como toda consciência, uma opinião, que é derivada da reflexão, ou seja, desse confronto entre a realidade percebida e aquela que se insere no íntimo do ser. Então, geralmente, né, essa consciência, ela vem dessa reflexão que a gente faz no dia a dia. O fato é que existe dentro de cada um, e está relacionado com a sua capacidade um fluxo de julgamentos e de intuições para o que admitimos como verdade. Então, é importante, né, a gente sempre refletir sobre e se auto-julgar. Descartes, ele atribui à consciência ética o que se adquiriu como experiência. Assim, o normal seria que, quanto mais experiente fosse o profissional, então aquele profissional mais experiente, tanto mais ele teria aguçado sua consciência ética. Mas o que a gente vê, nem sempre isso é o que acontece, né? Muitas vezes a gente, por viver uma sociedade em que o dinheiro se sobrepõe muitas vezes à humanidade. Então, nem sempre aquele profissional com mais experiência, ele realmente, né, tem uma consciência ética bem estruturada. O normal é que a sabedoria que vem aí da experiência melhore a conduta humana. Mas muitas vezes ambições podem ser canalizadas por um materialismo exacerbado e condenável. Né? E aí vem as deformações da consciência e aquelas que rompem a moral. Então, muitas vezes, essa consciência ética, ela depende do ambiente, da circunstância, e pode levar o profissional, em casos extremos, a conflitar-se com o interesse social. Né? Então, é importante ter uma sólida formação ética para que o profissional ele tente fazer agir o mais correto possível. O ego aí envolvido pela crença, pelo preconceito, pela emoção, pelo interesse desenfreado, pelo descontrole do id, que é o eu, tende muitas vezes a deturbar o racional, podendo aí negá-lo, alterá-lo ou superestimá-lo de acordo com as circunstâncias. Né? Pode ocorrer também que paixões e sentimentos profundos alteram a visão do ser. Né? A gente vê muito isso na área da educação física, especificamente no esporte. Né? Muitas vezes
essa paixão pelo esporte faz as pessoas terem alguma conduta, né, deturbada, alguma conduta incoerente. A história do mundo, então, está plena de atos lesivos à ética, praticados pelo fanatismo religioso, pelos preconceitos, por emoções que ofuscam a razão, mas que dominam o ego e que contaminam a sociedade. Então, nesse caso, a consciência ética ela pode ceder lugar aí para deturbações motivadas por fanatismo religioso, preconceitos e paixões aí de diversas naturezas. Então, tem que tomar muito cuidado com esses quesitos. O mundo exterior, ele pode mudar o mundo interior do ser a qualquer tempo, em qualquer espaço. Isso vai depender da qualidade da estrutura da consciência ética e da força das circunstâncias ambientais. Então, tem que ter uma boa estrutura ética. Ocorre, sem dúvida, nessas deformações, estados especiais de consciência, ou seja, aquele assimilado da ambiência e o que se considera como virtude consagrada no campo da verdade tradicionalmente aceita. Então é sempre importante, né, a gente tentar ter uma formação ética o mais pautada, né, no que é correto. Então, eu trago aqui algumas reflexões, né, do SAD 2010. Então, ele coloca assim: quanto menos culto o ser, mais suscetível de influências. Quanto menos culto uma sociedade, mais facilmente ela se deixa se levar por práticas enganosas das pessoas que detêm o poder, inclusive os fanatismos. Quanto menos culto uma classe, mais vulnerável se torna a sociedade. Quanto menos culto uma nação, mais suscetível se torna de ser dominada. Então, eu trago aí para vocês refletirem, né? E nesse contexto, mostrando a importância da educação, né? Para a formação dos seres humanos. Eu falei tanto, né? Eu venho falando tanto sobre virtude ética, mas o que seria isso, né? Então, vamos ver aqui. A palavra virtude, ela tem origem no latim virtus e no sentido ético ela significa uma qualidade positiva de um indivíduo que o motiva a agir de forma a fazer o bem para si e para outros. Então eu tenho que querer o bem para mim e para terceiros também. O homem virtuoso, então, seria aquele capaz de refletir e escolher sobre o que é mais adequado para a sua vida e para os outros, com quem convive em sociedade, sempre movido por uma sabedoria prática que busca encontrar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Então, né, viver em sociedade requer isso, que eu reflita sobre o que é melhor, mais adequado aí para mim e para terceiros. No campo da ética, a virtude é sem dúvida uma qualidade aí necessária, sem a qual não se consegue exercer a disciplina comportamental nos grupos, né? Então a gente vai ver que existem várias virtudes éticas e muitas virtudes profissionais que são importantes, né, para diversos profissionais, incluindo nós da educação física. Então existe um elo aí indissociável entre o ser e o seu grupo, entre o tipo de atividade que exerce e as virtudes que precisa praticar em face da sociedade. Né? Um princípio de solidariedade, ele rege as classes e é motivo de sua sustentação, mas essas não se dissociam de todo o social. Deve consolidá-lo e agir em consonância com o interesse destes. Né? Então, é importante, né, que a gente use as nossas virtudes profissionais para a sociedade, para o nosso grupo, né, de trabalhadores, de profissionais da mesma área. Então, a prática da virtude, ela não traz benefício material, mas sim um benefício de ordem interna, espiritual, mental, de consciência. E essa será a grande remuneração que a gente tem, né? Como diz, uma consciência limpa. Aqui, ó, eu sempre ao final eu trago algumas charges para a gente pensar um pouquinho, né? Aqui especificamente sobre profissão, né? Então, aqui reflete bem a consciência ética de alguns profissionais. Muitas vezes a gente tem que lidar com esses conflitos, né? E também aqui, né, refletindo de uma forma irônica, né, sobre a ética na prática, né? Muitas vezes a gente tem que tentar ao máximo colocar o que a gente aprende aqui na disciplina na prática. Essas foram as referências utilizadas aí para montar essa aula.
E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Nos vemos na próxima. Muito obrigada.